Olá pessoal, vamos iniciar então o nosso módulo de funções matemáticas. Dessa vez eu trago uma planilha que contempla o uso das funções soma-se, soma-sis, somar produto e subtotal. Eu montei um nome fictício para a minha empresa, a PN Confecção. Essa planilha é mais uma planilha de vendas. Eu tenho aqui meus produtos para uso têxtil, tenho a identificação do meu cliente através do seu nome e do seu CPF, a data de venda, a quantidade vendida, o valor unitário e o total da venda. Percebam que aqui no meu CPF eu inseri uma máscara de entrada, então eu insiro o valor sem nenhum tipo de formatação, sem nenhum tipo de pontuação específica e é retornado na minha célula a formatação correta para o CPF. Percebam ainda que não existe nenhuma fórmula aqui na minha planilha. Existe apenas a fórmula aqui do total da venda, que é a multiplicação da quantidade vendida pelo valor unitário. Descendo a barra de rolagem, nós encontramos os totais aqui. Então eu tenho o total da quantidade vendida e tenho o total da minha venda, 48.752,13. Tem essas caixas aqui também, onde nós temos os exemplos. Então, eu tenho os exemplos 1, 2 e 3. Então, vamos primeiramente ao exemplo de número 1. Encontramos aqui o produto, que é o meu enxoval, a data, que é 16/2/2020, e com esse sinal de maior ou igual, significa então que são datas maiores ou iguais a 16/2/2020. E aqui eu tenho os campos para as minhas funções, soma-se, soma-sis e somar produto. Vamos primeiramente fazer a função soma-se. Soma-se é uma função que realiza uma soma de determinados valores de acordo com uma condição pré-estabelecida, de acordo com o critério. Nela é necessário que sejam inseridos 3 argumentos: o intervalo de células onde será verificado o meu critério, que será aqui, nesse primeiro momento, o enxoval, e o intervalo de soma, ou seja, o intervalo que contém os valores que serão somados. Vamos à prática então. Vou colocar igual soma-se, aperto o Tab. O intervalo, que é o intervalo onde será verificado o meu critério, será aqui no produto, de C12 até C32. Vou travar com F4, ponto e vírgula. O critério será o meu enxoval, célula D36, F4, ponto e vírgula. E o intervalo de soma será aqui na minha coluna I, de I12 até I32. Aperto o F4, fecho o parênteses e aperto o Enter. Então, vamos recapitular o que foi feito aqui. Eu tenho uma soma que é realizada se acontecer o que é estipulado aqui dentro dessa função. Então, eu tenho um intervalo onde será verificado um critério. Esse intervalo são os produtos. Eu verifico se dentro desse intervalo existe a palavra enxoval. Então, aqui a gente já pode ver que tem enxoval. Se a gente subir aqui, enxoval, ok? Aparentemente aparece 2 vezes. E aí, no terceiro argumento aqui, eu coloco o meu intervalo de soma, que é a minha coluna I, de I12 até I32, onde será feita a soma de acordo com os locais, de acordo com as células onde for encontrado o meu critério. No caso da função soma-sis, o que muda é que eu tenho a possibilidade de inserir vários critérios para a futura análise da minha função. Outra coisa que muda é a posição dos argumentos. Vamos inserir então aqui igual soma-sis. E aí, primeiramente, eu tenho o intervalo da soma, o intervalo em que será feita a minha soma. Vou pegar aqui os valores de I12 até I32, vou travar com F4, ponto e vírgula. Intervalo critérios 1. Será o intervalo onde o critério 1 será verificado. O meu critério 1 será enxoval. Então, vou pegar o intervalo aqui dos meus produtos. F4, ponto e vírgula. Pego o meu critério 1, que é a célula D36, F4. E aí eu vou inserir o critério 2. O critério 2 será o critério de datas. Então, vou pegar o intervalo referente às datas. Travar com F4, ponto e vírgula. E aí vou pegar o meu critério 2, que está aqui na célula D37. F4, vou fechar a minha função e apertar Enter. Vamos então à função somar produto. Vou colocar igual somar produto, Tab. E aí eu vou selecionar as colunas de quantidade e valor unitário. Então, selecionar a quantidade, ponto e vírgula, meu valor unitário e fecho parênteses, aperto Enter. Certo? Repare que o valor encontrado aqui é o valor do total da venda. Nesse caso aqui do total da venda, eu fiz a multiplicação 1 a 1, depositei aqui na minha coluna I e depois fiz a soma de todos os valores. Aqui eu já fiz de uma forma mais direta. Então, vamos repetir o que nós fizemos anteriormente aqui para produto, agora usando o critério de cliente. Eu tenho um nome aqui, Noah Carlos Eduardo Freitas. Se vocês vierem aqui, nós vemos que tem 1, 2,
3 Noahs, certo? Esse nome será procurado ali dentro daquele intervalo. Então, vamos primeiramente fazer soma-se. Soma-se, tab, o intervalo será da célula D12 até D32, F4, ponto e vírgula. Agora, o meu critério será a D44, F4, ponto e vírgula, e o intervalo de soma será de 12 até I32. F4, fecho parênteses, aperto Enter. No caso de soma-sis, eu vou utilizar clientes e agora as datas maiores ou iguais a 16/2/2020. Vou apertar igual, soma-sis, tab. O intervalo de soma será de I12 até I32, aperto F4 para travar, ponto e vírgula. O intervalo de critérios será o meu cliente, então aqui o intervalo será de D12 até D32, F4, ponto e vírgula. O critério será o nome da célula D44, F4, ponto e vírgula. O intervalo de critério 2 será a minha data, de F12 até F32, F4, ponto e vírgula. E aí eu tenho o critério de número 2, que é a data, F4, fecho parênteses, aperto Enter. Eu coloquei esse campo aqui de somar produto para clientes, mas na verdade ele vai ser o mesmo que aconteceu ali no exemplo 1, onde eu tinha as funções relativas ao produto, né? Vou colocar igual, somar produto, vou pegar as matrizes, quantidade vendida, ponto e vírgula, valor unitário. Fecho, aperto Enter. Mesmo valor. Nesse caso aqui serviu só para a gente recapitular, né, o que foi feito. Já no exemplo de número 3, nós utilizaremos a função subtotal. Vamos subir aqui a barra de rolagem, exemplo de número 3. Essa função, como o próprio nome já nos diz, retorna um valor subtotal em uma lista ou em um banco de dados. Então eu quero a soma total das vendas nesse caso aqui. Vou colocar subtotal, aperto Tab, e aí eu tenho essas várias opções aqui para escolher. Eu vou escolher a opção de número 9, que é a opção de soma. Vou digitar então 9, ponto e vírgula. Posteriormente vou escolher o meu intervalo no qual quero realizar a minha soma. Então vou escolher aqui da coluna I, de I12 até I32. Vou fechar meu parênteses, apertar Enter. Ok, perceba então que ele fez a soma de todos os valores do meu intervalo e ela foi igual à soma que eu tinha feito anteriormente aqui em total. Agora eu quero saber qual foi a maior quantidade registrada de venda, ou seja, qual foi o maior valor em quesito de quantidade que foi vendido. Vou fazer a minha verificação aqui então na coluna G. Eu poderia fazer isso aqui com uma função maior ou com a função máxima, mas eu vou mostrar com a função subtotal, beleza? Vou digitar então igual, subtotal, aperto Tab. Meu número da função será 4 agora, porque eu quero que seja o valor máximo. Então vou digitar 4, apertar o ponto e vírgula e pegar o meu intervalo. Meu intervalo será aqui de G12 até G32. Vou fechar parênteses, apertar Enter. Vamos verificar então se essa foi a maior quantidade que aconteceu aqui, a maior quantidade que ocorreu na minha coluna G. O valor encontrado foi 45, nós temos aqui 45, que foi o produto colchas, certo? Vamos verificar se tem algum valor maior. 45 aqui também para toalha. Ok, não tem nenhum valor maior. Eu vou trocar um valor aqui, vou colocar 50. E aí vamos voltar lá e ele trocou para 50. Tranquilo? Vou dar Ctrl Z e ok. Deixa eu mostrar mais uma coisa aqui para vocês. Vou vir aqui em planilha de referência e aqui eu tenho os valores das minhas ações que são realizadas na função subtotal. Então eu tenho média, tenho a conta, conte valores, máximo, mínimo, tenho soma que a gente fez, certo? Aqui é o número 9. E aí eu tenho essa coluna aqui com valores ocultos e sem valores ocultos. Então eu vou fazer um exemplo aqui para mostrar para vocês. Vou colocar aqui o número, certo? 1, 2, 3, 4 e 5. Gerei números. Agora eu vou gerar valores aleatórios com a função aleatório entre. Vou gerar valores aleatórios entre 10.000 e 50.000. Ok, aperto Enter. E aí vou replicar para cá. Agora eu vou copiar esses valores e vou colar para retirar essa função. Agora são apenas valores. Aqui eu vou colocar valores, vou colocar em negrito e aí vou formatar esses valores como contábil, certo? Aqui embaixo eu tenho a minha soma. Então eu vou fazer uma soma utilizando a função subtotal. Subtotal 9, ponto e vírgula, e aí faço a soma com esses valores. Fecho e aperto Enter. Vou formatar como contábil. E ok.
a soma deu isso aqui, 120.445, certo? E se eu ocultar esses valores aqui? Vou ocultar. Veja, então, que a soma não foi alterada. Os meus valores aqui não estão sendo exibidos. Se você não prestar atenção aqui e se as linhas de grade não forem exibidas, então não vai dar para ver com muita facilidade que tem linhas ocultadas aqui. Nesse caso aqui, a gente utilizou a subtotal com a nossa ação com números para valores ocultos. Ou seja, eu fiz soma, o valor da ação é 9 para valores ocultos. Se eu quiser que os valores que estão ocultados não apareçam na minha soma, então eu tenho que utilizar essa coluna aqui, com esses valores. Então eu tenho 101, 102, 103 e no caso da soma eu tenho 109. Vamos ver o que acontece então? Vou reexibir os valores. Agora eu vou colocar 109 aqui. Veja, aqui abaixo nós temos o valor 109. Coloquei 109, aperto Enter. Beleza, está feita a minha soma. E se eu ocultar os valores novamente, descer aqui, ocultar, veja que a minha soma agora é feita apenas com os valores que estão presentes aqui, certo? Os valores ocultos não estão sendo somados. Legal, né, pessoal? Então vamos ficar por aqui. Até a próxima aula.